E agora vamos para a nossa segunda palestra. Coloca aí para mim, por favor, o slide da professora mais querida. Atenção, minha gente. Ela tem pós-doutorado em teologia. Ela tem doutorado em teologia. Ela tem mestrado em teologia bíblica. Graduação em teologia. Eu acho que ela nasceu num berço de teologia. Ela tem graduação em comunicação social e formação em hebraico bíblico pela Universidade de Jerusalém. E ela é professora da Faculdade Vitória em Cristo, Teresa Aquil. Aplaude, minha gente! Olá, pessoal. Tá cheio. Amém. Amém. Amém, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Nós vamos conversar sobre as línguas bíblicas, né? Línguas bíblicas são a minha paixão. E eu queria orar. Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Que Tu possas falar ao nosso coração. Que Tu possas, Senhor, nos fazer entender a grandeza da Tua palavra. Porque nada se compara a ela. Que Tu possas, Pai, em nome de Jesus, nos dar realmente instrução, nos dar realmente entendimento, que os nossos olhos possam contemplar uma nova dimensão do que está escrito no texto. Muito obrigado por tudo que Tu vais fazer, por tudo que Tu vai nos instruir. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E eu queria começar, não sei se o pessoal já pode botar o primeiro slide. Aonde está? Ali? Aqui? Não sei. Com uma frase que para mim é muito forte. Veja, a compreensão das palavras é o caminho para se chegar à palavra. Deus nos deu a palavra dele, a Bíblia, não é? Que hoje a gente tem em todos os lugares, no celular, no iPad, nas mãos. Só que veja, se eu não compreendo o que está escrito, não é? Eu perco aquilo que Deus quer comunicar para mim. Então, veja, a compreensão das palavras é o caminho para chegar na palavra. Não é? Deus fez todas as coisas em 6 dias pela palavra. Ele dizia e as coisas aconteciam. Ele falava e as coisas se materializavam. Deus não fez nada além de falar, não é? E a gente acha que precisa fazer muita coisa, não é verdade? A gente acha que precisa fazer coisa dessa, mas para Deus basta falar. Existiu um homem muito importante em todo o Pentateuco. Esse homem foi Moisés, né? Moisés teve uma vida difícil.
quase morreu ao nascer, não é? Mas Deus o livrou da morte. O colocou para poder dirigir um povo muito complicado, assim como a gente, no deserto. Quando ele estava praticamente chegando ao final do deserto, ao final do caminho, Deus falou para ele: fala para a rocha, né? Fala para a rocha. Mas Moisés está virado. Ele pegou o bastão dele e bateu 2 vezes na rocha. O que aconteceu com ele? Não entrou na terra. Ele só precisava falar que jorraria a água da pedra. Não é? Esse é o poder da palavra. Palavra. A palavra tem poder. E se a gente entende o que ela diz, a gente chega na palavra. É por isso que eu digo, o texto bíblico é uma das formas que Deus escolheu para se comunicar conosco. E aí nós precisamos entender esse texto sem ouído, e hoje nós podemos. Hoje, vocês que estudam teologia, podem. Conheça hebraico, aramaico e grego. Vocês entenderão a palavra de uma forma totalmente diferenciada, aprofundada, extraordinariamente diferente. Essas línguas são bem diferentes da nossa, mas também nasceram, né, num tempo muito diferente do nosso, num lugar muito diferente do nosso. Eu queria botar o segundo slide. E aí vocês estão vendo o local onde nasceram essas línguas. Olha, esse é um Google Maps. Vocês estão vendo? Quase não tem verde. É deserto. O nosso lugar aqui é lindo, né? A gente olha, tem árvore, flor, mar, né? Está com calor, vou dar um mergulho na praia, vou entrar numa piscina. Lá era deserto, não tinha nada. Desertão mesmo. Mas foi nesse deserto que surgiram línguas muito antigas, até chegar o texto, a língua da Bíblia, que é o hebraico, que é o aramaico. Então, vocês estão vendo ali, ó, 2 rios muito grandes, o Tigre e o Eufrates, no número 1. Ali surgiram línguas como o acádio, por exemplo. Né? Ali era a terra do Abraão. Foi o local onde o Jacó, né? Só que o Jacó foi mais para cima, onde está escrito região da Mesopotâmia, ali era Arã, o local onde Jacó viveu, né? Quando estava com a família do Betuel. Foi nessa região aqui que surge uma língua muito importante para a compreensão da Bíblia, que é o acádio. E no número 2, onde vocês estão vendo ali, o Mar Morto, Hebrom, foi aonde nasceu, dentre outras línguas, o hebraico, né? E o hebraico é uma língua muito fascinante e importante para a gente que quer ler a Bíblia no original e ter uma oportunidade única de ler a língua na qual a palavra de Deus foi originalmente escrita, né? E aí eu queria passar para o slide número 3 e apresentar para vocês o alfabeto hebraico. Olha só, né? É lindo. E fácil, gente. Hebraico é fácil. Bem mais fácil que português, eu garanto a vocês. Tem 8.000 palavras. Nós temos, sei lá quantas. Né? Foi com essas 22 letras que Deus escreveu todo o Antigo Testamento, porque o alfabeto aramaico é o mesmo que o hebraico. Então, imaginem, todo o Antigo Testamento foi escrito com 22 letrinhas. 22 letrinhas que não tinha diferença entre maiúscula e minúscula. É sempre assim, né? Sempre desta forma. No início, as frases eram todas juntas, não tinha um espacinho de palavra, né? Entre as palavras.
Mas, com o tempo, as palavras foram se separando, foram se padronizando. E aí nós, então, hoje conseguimos ler com muita facilidade o hebraico, né? O hebraico ele é uma língua muito diferente no sentido de significado. Porque muitas vezes nós temos uma frase, nós lemos aquela frase e achamos que aquela frase ela tem apenas um significado. Mas no hebraico não é assim. No hebraico, uma frase tem muitos significados. Porque, como eu vou mostrar para vocês agora, no próximo slide, o hebraico, cada letra, ela também tem um equivalente numérico, ela também é um número. E quando eu percebo isso, quando eu acabo descobrindo que as letras também são números, eu consigo perceber outras nuances numa mesma frase. Coisa que a gente não tem em português, né? Em português, aquilo ali é aquilo. No hebraico, não. É aquilo, mas aquilo outro. E aí é que está a beleza da língua bíblica. Porque quando Deus resolve escrever ou inspirar homens para escrever em hebraico, Ele não estava mandando uma mensagem, Ele mandava várias mensagens. Só que muitas vezes, como nós não conhecemos a língua, a gente não percebe a polissemia e a riqueza que é a palavra de Deus. Exemplificando, olhem só que bacana. No próximo slide eu mostro para vocês as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, né? O Aleph e o Bet. O Aleph é essa que parece um N, e o Bet é que está do lado. Essas duas palavras, Av, quer dizer pai. Em hebraico, é pai, pode falar Abba, ou pode falar Av. Tanto faz, né? E a gente geralmente fala, né, que existia uma sociedade patriarcal no Antigo Testamento, onde o homem, ele era o quê? O chefe da casa, não é? E algumas pessoas não gostam muito disso hoje, né? Mas isso era tão natural para quem entendia a letra, porque antes do hebraico ganhar essa forma bonita que eu mostrei para vocês, ele foi, né, escrito tipicamente como um hebraico que a gente chama hieroglífico ou sinaítico. Vocês estão vendo? Embaixo do Aleph tem uma cabeça, não é? E embaixo do número 2, do Bet, tem um símbolo esquisito, né? Que é o desenho de uma tenda. Olha só que interessante. O Aleph, o pai, ele é o cabeça da tenda. Para eles, era normal, né, que o homem fosse o chefe da casa. Porque, culturalmente, é isso que a palavra quer dizer. É o cabeça da tenda. A cabeça do touro não é só a cabeça do touro, é a força e a proteção. Então, o pai era isso. A força e a proteção da tenda. A força e a proteção da casa. Por isso é que os homens no Antigo Testamento, eles tinham essa força e esse vigor. Porque quando um filho se dirigia a ele como Abba, como Abi, meu pai, ele era isso. Era o chefe da tenda. Era o protetor da casa. Ele merecia respeito e proteção. Só que não só isso. Eu acabei de falar que o hebraico também é número, não é? Aleph é 1 e Bet é 2. 1 mais 2 dá 3. Tecnicamente, era a fertilidade do clã. Percebe quanta coisa em uma só palavra? Esse é o hebraico. Agora, multipliquem isso por todo o Antigo Testamento. Nós não temos um nível de mensagem.
nós temos, no mínimo, 3 níveis de mensagens diferentes. Por isso, o valor de entender a língua bíblica. Porque isso daqui que vocês estão vendo é impossível ser traduzido quando o tradutor precisa ler ave e traduzir por pai. Imagina, seriam muitas Bíblias para explicar cada uma das palavras que tem no Antigo Testamento. Daí a importância de eu compreender o hebraico, o seu desenvolvimento e os vários níveis de leitura que ele pode me oferecer. Eu quero avançar um pouco e mostrar no próximo slide a primeira frase que nós temos na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, sempre da direita para a esquerda. A primeira letra da Bíblia hebraica é a letra Bet, é a que está marcada ali em laranja, Aquela letra ali, ela, durante muito tempo, foi uma grande polêmica entre os estudiosos, rabinos, os próprios judeus. E eles brigavam entre si, inconformados. Por que a primeira letra da Bíblia era, na realidade, a segunda letra do alfabeto? Até que um dia, um abençoado rabino falou para eles, e revelando e encerrando com a discussão. Ele explicou para os seus colegas que Deus tinha decidido começar a Bíblia com a letra Bet, porque, olhando o sentido da leitura, percebam que quando eu olho o sentido da leitura do Bet, da direita para a esquerda, a letra ela é fechada antes dela, não é? E é aberta a partir dela. E aí ele disse assim: olha, todo o problema é que vocês querem saber o que vem antes do Bet. O que aconteceu antes de Deus criar o mundo? Mas esse entendimento é fechado para nós. Isso pertence ao Senhor. O que nos importa é saber da abertura do Bet para frente, de quando começa a história do homem para frente, de quando começa a comunhão do homem com Deus na sequência da história. E isso já é tão trabalhoso, já é tão difícil a gente ficar estudando e tentando entender o relacionamento do homem com Deus ao longo da história, como se não bastasse vocês querem saber o que acontecia antes desse momento. Então Deus escolheu a letra Bet porque é ela que abre toda a revelação de Deus para o homem. Mas se eu não estudo hebraico, eu não consigo entender aquele verso que a gente sempre usa, não é? O que está escondido pertence ao Senhor. Como é que é isso aí que está nas traduções? Não é? A gente entende agora, é isso aí. O que vem antes pertence a Deus. Tem coisas que não nos compete saber, nem com toda a ciência maravilhosa do mundo todo. Não compete a gente a saber. Já é bastante trabalho, acreditem, entender, né, do processo da revelação para frente, do encontro de Deus com o homem para frente. Uma outra palavra que intrigou muito, durante muito tempo, os estudiosos, rabinos, e que até hoje, né, é um pouco discutível, é por que o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, vocês estão vendo ali em laranjinha, ó, é Elohim, não é o tetragrama sagrado, né? Quantos aqui já ouviram falar, né, do poderoso tetragrama sagrado? E Deus não usa o tetragrama sagrado nesse texto. E aí a explicação é simples. Para os judeus, é porque a letra Aleph significa um. E para criar todas as coisas, só foi necessário um Deus, o Deus de Israel.
diante de nações que tinham milhares de deuses. Imagina o Egito, onde nasceu Moisés. Quantos deuses não tem? Né? A gente sabe, que a gente estuda na escola. Pensem na época da Mesopotâmia com Abraão. Quantos deuses não tinham? Mas o que esse texto quer ensinar, o que Deus mandou Moisés escrever é que não precisa de milhares de deuses para criar todas as coisas que existem entre o céu e a terra. Basta um, o Deus de Israel. Percebe? Eu só consigo entender isso se eu leio no hebraico. E se eu entendo essa cabeça hebraísta, né, que escreveu o texto. Quero dar mais um exemplo para vocês do valor e da beleza dessa língua bíblica que é o hebraico. Próximo slide, olhem só. Mesma frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto, essa frase, primeira frase da Bíblia, tem 7 palavras, apontando para os 7 dias da semana. Em 6 Deus cria, num Ele descansa. Não é isso? Não é isso que a gente aprende? Mas não é isso que está no texto, não. Em 6 Deus cria, mas em 1 Ele não descansa. Ele se desocupa. Shabá é se desocupar. Deus se desocupa porque Ele fez tudo perfeito. É só isso. Shabat não é simplesmente um dia de descanso. É um dia em que eu me desocupo porque eu confio em Deus que criou todas as coisas. É bonito, né? Esse texto de 7 palavras, essa frase, né, de 7 palavras tem 28 letras. O mês lunar, que é o mês do povo do Antigo Testamento, tinha 28 dias. Então veja só, na primeira frase, né, quanta coisa a gente não viu? Quantos ensinos não tem? Agora imagina nos 6 dias da criação, né? O que não está escondido ali que a gente não sabe? Que a gente só vai descobrir à medida em que a gente estuda o hebraico. À medida em que a gente avança na leitura do Antigo Testamento na sua língua original. Olhem só o próximo slide, gente. É um texto que a gente gosta muito. E ele diz assim, Gênesis 5, 21, 24. Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É interessante, né? O Enoque desapareceu. Mas olha só, em hebraico, Enoque é Hanoque. As 2 primeiras letras do nome do Enoque, quando separadas, elas dão uma palavra em hebraico. Dão a palavra Hen, que quer dizer graça, favor e merecido. Enoque andou com Deus e Deus, pela sua graça, o tomou para si. Olha só, é interessante, não é? A graça de Deus estava dentro do nome de Enoque. Enoque era um ser realmente muito especial, porque no nome dele, na primeira metade do nome dele, estava inserida a palavra Hen, graça. Isso é muito significativo. E aí a gente entende por que esse personagem ele é meio que misterioso, mas também é um personagem que desaparece da história, né? Vamos avançar. Gênesis 6:8. Olha que barato. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, né?
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha lá que legal. Eu tenho a palavra Noé em hebraico, Noá. Eu tenho a palavra graça, Ren. Há uma inversão das consoantes. E eu tenho a palavra Senhor. Olhem só. Quando eu pego a palavra Senhor e eu coloco em hebraico, é o tetragrama sagrado. Eu mostrei para vocês que hebraico também é números. Se eu somo as letras do nome do Senhor, do tetragrama sagrado, dá 26. Olhem a palavra graça, quanto que dá? 13, porque 5 mais 8, 13. Percebe que dentro da palavra Senhor, em termos numéricos, eu tenho, dentro da palavra Senhor, em termos numéricos, eu tenho o número da graça. O tetragrama sagrado é 2 vezes o número 13, o número da graça. Vocês entendem isso? Vocês percebem isso? Vocês sabem o que isso quer dizer? Por que o nome de Deus, o tetragrama sagrado, sinaliza com o número 26 e a graça, e a gente diz que Deus é um Deus de graça, é apenas 13? Existe uma teologia básica no Antigo Testamento, e ela diz o seguinte, que o Senhor, Ele é 100% graça, mas é 100% justiça. Deus só pode ser 100% gracioso, porque Ele é 100% justo. 13 da graça e 13 da justiça. 26, o tetragrama sagrado. Gente, isso não tem como. Eu fico às vezes pensando e orando, Senhor, será que quando Moisés escreveu esses livros todos, foram muitos livros, será que ele sabia todas as dimensões do que ele estava escrevendo? Né? Perguntas que eu tenho anotado para fazer no céu, né? Onde está Moisés? Primeiro é Moisés, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você conseguiu escrever tudo aquilo? Você sabia tudo que você estava escrevendo? Você imaginou que tudo aquilo que você escreveu fosse virar o que virou? Não é? Um livro mundialmente conhecido, que despertou a fé de tantas pessoas. Então, é muito interessante essa língua. É muito misteriosa, é um quebra-cabeça. Que começou a estudar, não parou nunca mais, porque não tem como parar. É muita coisa para ler e para entender. Para tentar descobrir. Que mensagens tem contidas nessas palavras? Os judeus, eles tentam, né? Tentaram durante anos, fizeram um Talmud, né? Tinham compilações de textos, como do Tania, tentando entender toda essa riqueza que tem. Mas é muita coisa. Ler em hebraico não é só ler a palavra, entender a palavra, é entender os números. Que mensagem tem por trás dos números? Mais um exemplo. Próximo slide. Olhem lá. Gênesis 17:5 vai dizer para nós: Abraão já não será o seu nome, mas sim Abrão já não será o seu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Quando eu pego o nome Abraão e quando eu pego a palavra útero, os dois têm o mesmo número, 248. O Abraão era o útero de muitas nações. Olha só, será que isso é coincidência? Não pode ser coincidência um negócio desse? Eu não acredito. Para mim é todo um mistério nesse alfabeto, né? Olhem que interessante, próximo slide. Quando eu somo 248 até chegar numa unidade, dá o número 5. Olha o que os judeus falam do número 5. 5 é o número das sensações e dos sentidos. Audição, olfato, paladar, tato e visão. Também representa a liberdade e o espírito de aventura. Isso Abraão tinha mesmo. Porque o bicho andava, né?
Ele ia para cima, ele ia para baixo, ele ia para o Egito, ele voltava para Canaã, era uma coisa, um aventureiro, né? Esse é o número das possibilidades de mudança. Transformação representa a versatilidade através da busca da liberdade para se lançar em direções a novas oportunidades. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, no verso 1, ele estava fora de Ur dos Caldeus, seu pai tinha morrido, ele já estava idoso e não tinha filhos. Tudo o que ele precisava era de uma mudança de perspectiva, de uma mudança na vida dele, de uma virada de chave, de sair daquele lugar que ele estava e ir para outro. É o número dele. Abrão tem um número, Abraão tem outro. O número do Abraão representa tudo o que ele precisava. E ele aceita o chamado de Deus, não é? Ele aceita. Porque ele queria isso, ele queria mudança, transformação, novas oportunidades para continuar com a vida. Ele fala, meu pai morreu, o que vai ser de mim? E Deus chega para ele e fala, Abraão, eu vou te chamar, estou te chamando. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é isso que ele diz? Não é isso que está na Bíblia, gente? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é isso? Sim ou não? Mas não é não. A expressão sai, em hebraico, sai-te, lek lechá, é sai de dentro de você mesmo. Antes dele sair fisicamente do local, ele precisava sair de dentro dele mesmo, das limitações que ele colocou para ele mesmo. Lek lechá é isso, é sai de ti mesmo e começa a andar. Isso é lek lechá. Isso é demais, não é, gente? Demais. E na vida do Abraão isso acontece 2 vezes. A primeira vez é em Gênesis 12. A segunda vez, sabe quando é que é? Quando Deus manda ele sacrificar o menino, o Isaac. Quando Deus chega para ele e fala para ele, lek lechá, levanta e agora leva o Isaquinho lá para o Monte Moriá. Abraão vai de boa, não vai? Não é esquisita aquela passagem? O homem pelejou durante quanto tempo para ter um filho? Aí o homem tem um filho, não é? De repente Deus chega para ele e fala assim, então Abraão, o negócio é o seguinte, levanta e vai lá, leva o menino para Moriá, para a terra de Moriá, e oferece a criança. E estranhamente o Abraão vai, ele não reclama. Deus queria matar os caras de Sodoma, que não tinha nenhuma ligação com ele, ele fica ali intercedendo, mas Senhor, não faça isso, mas Deus, olha, então, não fica com raiva de mim se eu pedir para você. Mas quando pede para o filho, ele não reclama, ele vai. Parece até que queria se ver livre do Isaquinho. Não é? Ele vai. Mas ele vai porque ele já tinha experimentado um lek lechá antes, que mudou totalmente a vida dele. Ele, opa, peraí, lek lechá de novo? Eu vou. Sei lá, né? Vai que, né? E ele vai. É muito interessante essas mensagens que o hebraico dá e que a gente não consegue ler, por mais maravilhosa que seja a versão. A gente tem muitas versões boas, né? São boas versões, a gente é abençoado com elas, graças a Deus por elas. Mas ela não tem a versatilidade, o universo que tem o hebraico. Não tem. Por isso, precisamos estudar o hebraico. Precisamos estudar o grego, que é uma língua tão importante quanto o hebraico, né? No hebraico a gente tem mais textos, porque o Antigo Testamento tem mais volume textual. Mas o grego também é uma língua importante.
E aí, no nosso próximo slide, eu mostro para vocês o alfabeto grego, que é um alfabeto diferente, né? O alfabeto grego é um alfabeto de 24 letras, que tem já vogais dentro dele, diferente do hebraico, né? O alfabeto hebraico não tem nenhuma vogal, mas o grego tem o alfa, tem o épsilon, tem o eta, né? Nós vamos ter as vogais, por isso é que é um alfabeto, né? Alfa, beta, gama, delta, então é um alfabeto, né? No hebraico a gente não tem um alfabeto. A gente diz que tem, mas a gente não tem. Nós temos um aleph beit, né? Que são as duas primeiras letras do alfabeto hebraico. Alfabeto mesmo, que tem uma vogal, é a partir do grego, né? Que foi muito importante, obviamente, porque o próximo slide nos mostra que quando o Alexandre conquista, né, todo o seu grande império, era necessário haver uma unificação também de linguagem. E o grego serviu muito para isso, né? Serviu para que houvesse essa uniformização na comunicação. E essa uniformização, obviamente, passou por diversos estágios do grego, mas foi muito importante para o desenvolvimento, né, da mentalidade, para a uniformização também da mensagem. E esse alfabeto grego, koiné, popular, comum, né, enfim, vulgar, né, de dia a dia, ele foi o alfabeto no qual os escritores do Novo Testamento registraram a mensagem de Jesus. E é muito importante conhecê-lo nesse aspecto, né, que também tem o seu valor, né? No grego, eu também vou ter cada letra significando um número, né? O que também vai alargar, ampliar a minha compreensão de algumas passagens. Mas a língua grega, vamos para o próximo slide, ele é uma língua muito diferenciada. Porque se o hebraico eu já tenho palavras que significam muitas coisas, no grego muito mais. Porque é uma língua já cheia de adjetivos, já com uma mente metafísica, né? Uma mente grega, propriamente dita, né? E aí eu queria mostrar para vocês essa palavra aqui, lego, né? Denotando fala em andamento. Eu digo, falo, comando, chamo no meio. E aí, no próximo slide, olha só. Olha que interessante quando eu amplio essa palavra, o significado dela, né? Lego. Originalmente, deitar para dormir. Mas acabou de falar que é falar? Mas olha, deitar para dormir. Foi usado mais tarde para colocar um argumento para descansar. Já não tinha mais o que fazer com aquele argumento? Isto é, encerrar uma mensagem ou propriamente dizer, falar. Eu disse e acabou, não tem mais o que ser dito. Movendo-se para uma conclusão, para um fechamento. Olha a fala de Mateus 3:1-2. E naqueles dias apareceu João, o Batista, o batizador, né? Pregando no deserto da Judeia e dizendo, legon. Então ele vai dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Acabou. Não há mais o que ser dito para vocês. O reino dos céus está aí, chegou. Acabou qualquer tipo de esperança e argumentação sobre algo diferente do que seja o reino. O reino de Deus chegou. Ponto final. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Chegou o reino de Deus. E todo o desenrolar desse reino, tudo que ele propicia ao homem. Mas percebe como a palavra, ela já sinaliza que é a mensagem, acabou, chegou o reino. Só tem um caminho agora, se arrepender para entrar nele. Porque os que ficarem fora, ficarão de fora para sempre. Não é? Na eternidade, para fora. Não é isso? Então percebe que conhecer a língua bíblica é importante para entender exatamente o que a palavra de Deus quer dizer. Ler a palavra no original é entender, sem o auxílio de um tradutor, o que Deus queria comunicar exatamente, ipsis literis, o que estava na mente de Deus.
Isso não tem preço não, meus irmãos. Tem que ter coragem, não é? Tem que ter coragem. Porque muitas vezes a gente pode ler uma coisa e não gostar muito da mensagem. Porque isso acontece com a gente, né? Está lendo uma passagem, de repente ela te confronta, e você vira a página, né? Passa para outra. Quando está no original, não tem essa não. É aquilo ali mesmo. Não tem por onde correr, né? E eu queria, então, apontar para vocês 5 motivos para a gente estudar as línguas bíblicas, né? O primeiro motivo é este. As línguas bíblicas são veículos de compreensão da mensagem. A Bíblia é a mente do Altíssimo expressa em linguagem humana. Se queremos entender com precisão e corretamente as Escrituras, precisamos conhecer a linguagem na qual ela está expressa. Se você quer entender exatamente o que está na Bíblia, estude hebraico, estude grego. Você vai entender. Se você vai gostar ou não, já é uma outra conversa, né? Se você vai gostar ou não do que Deus vai falar para você, é uma outra história. Mas você vai entender. Se você vai obedecer ou não, também é uma outra história, né? Oséias 6,3 vai dizer: então conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor e a sua saída, como a alva é certa. Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então conheçamos e prossigamos em conhecer. Essa é a missão. Conhecer a Deus. Prosseguir até o final conhecendo a Deus. E para conhecer a Deus é orar, mas é ler a palavra. De preferência no original. Porque só através dela podem acreditar. É que a gente vai entender 100% do que está no texto. Como eu estou dizendo. Se a gente vai gostar ou não, né? É uma outra conversa. Né? Mas não foi bem assim que eu aprendi na EBD. Também é uma outra conversa. Não é? Não é verdade, né? A gente ouve umas coisas esquisitas. Não é? Eu só fico ouvindo hoje. Meu marido já sofreu muito comigo. Porque às vezes eu falava assim: amor, eu quero ir embora agora da igreja. Não pode. Fica sentadinha aí. Eu falei: não vou ficar sentada aqui, porque está tudo errado o que está sendo falado. Mas você não pode sair no meio do culto. Eu vou beber água. Não pode, fica aí. Eu ficava, né? Mas, irmãos, é difícil. É difícil. Não é? Porque às vezes a gente ouve coisas. Acabou, é? Tá. É difícil. Não tem problema. Vamos avançar. Segundo slide. Já estou no finalzinho. Segundo, as línguas bíblicas são um instrumento apologético. São instrumentos apologéticos. Se conhecemos exatamente o que está no texto original da Bíblia, será fácil defendermos nossa fé dos que tentam desvirtuar a palavra, né? No princípio era olha só, testemunha de Jeová. Pode falar assim. Tá. Tudo bem. Fala lá, nessa tradução. No princípio era a palavra. Até aí está tudo bem, né? A palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus, irmãos, misericórdia. Não é? Não era um Deus. O texto é claro, Hologos. A palavra, ela era Deus. Ela não era um Deus, era Deus. A palavra era Deus. Quando eu leio no original, não tem esses negócios de testemunha querendo falar mentira. Né? Eles têm aquelas revistinhas, né, Sentinela, não é? Sempre que eu posso, eu pego. Eu vou riscando. Verdade, gente, foi na cidade do pastor, do meu esposo, aí eu olhei assim na esquina, olha lá, tem lá os testemunhas. Ele, sei. Eu falei: então, para lá que eu quero pegar uma revistinha. Aí ele: meu Deus do céu,
Paramos, peguei 2 revistinhas. Verdade. Daquelas não tinha muita heresia, não. É só assim, de vez em quando aparece bastante. Mas, gente, se a gente não sabe a palavra, como é que a gente se defende? Né? Quando ele vai ter sempre muito argumento, eles têm bons argumentos, mas quando você vai para o texto no grego, no hebraico, não tem argumento para isso, não. Terceiro motivo, olha lá, para a gente estudar o hebraico e o grego. As línguas bíblicas são instrumentos de ensino. As numerosas versões bíblicas e os avanços da arqueologia, geografia, ciência, etc., exigem que o ensinador se prepare cada vez mais para o exercício do cargo. Muitas vezes as dúvidas dos alunos ou dos irmãos só serão solucionadas quando se recorre ao texto original. Hoje os argumentos são muito bons, sabia? Os argumentos são bem construídos, né? Mas se você sabe ler no hebraico, se você sabe ler no grego, se você entende o que você está lendo, não tem argumento que vai resistir, né? Não tem. Eu gosto muito de ficar ouvindo essas teorias que eles inventam sobre Gênesis 1, né? É muito bom. Eu me divirto. Então, dia é época, eras, milhares de anos. Eu falei, nossa, porque está lá no texto. Que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu falei, mas esse texto não é do Antigo Testamento, não, né? Não, eu falei, tá, porque no hebraico, ion, junto com o numeral, da forma como está, só pode ser 24 horas. Aí você dá os exemplos, né? Aí a pessoa fica buscando a rede, né? Hoje é buscando o chat GPT, né? Busca o chat. Mas, irmãos, pessoal, olha só. Quando a gente entende a Bíblia, a gente entende o poder das palavras que estão no texto. Para nós não pode ser difícil entender que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas ou de 12 horas. Porque o Deus que a gente crê é capaz de fazer isso. Deus não está preso no tempo. Nós é que estamos. Nós é que precisamos do tempo. Deus não. Da forma como está expresso no texto de Gênesis 1, foram 6 dias. Mas eu não concordo. Tudo bem, você tem o direito de não concordar, mas é o que está na palavra. Né? Não tem problema não concordar com a Bíblia. Isso também não é problema nosso, né? É problema da pessoa com o Senhor. Quando chegar no céu ou não, explica, né? Não concordava muito. Tudo bem, então vai por esse caminho aqui. Ó. Não é? Pega o elevador, foi bom. Porque não tem. Você, veja, aquele que ensina a Bíblia, ele vai ensinar o que está no texto. Se a pessoa concorda ou não, tudo bem. Né? Há de vir o tempo em que essa pessoa vai chegar diante do Senhor e vai falar, então, eu não concordo. Meu Deus, tudo bem. Teve a sua opção, né? Quarto motivo, né, para a gente estudar as línguas bíblicas. As línguas bíblicas são instrumentos homiléticos, né? A modernidade líquida trouxe aos pregadores expositivos um desafio. Estudar as línguas bíblicas para compreender a mensagem original do autor inspirado e alimentar de forma saudável a Igreja de Cristo. Oséias 6,4 vai dizer, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Né? Expondo no texto original. Mais uma vez eu volto a essa fala. A pessoa pode não concordar, mas não tem problema. Isso não é problema do pregador. O meu esposo estava pregando e fez uma mensagem que eu gosto muito quando ele fala daquela do mendigos de espírito. Qual é essa passagem? Mateus, das bem-aventuranças. E aí ele falou dessa mensagem, que eu gosto demais, quando ele faz no grego, e teve um irmão que foi falar com ele no final e falou, pastor, não concordo não, hein? Não foi isso que o cara falou? Mendigo de espírito, não é? Não, a Bíblia está falando que é pobre. Ele falou, não, no original, olha, ele chegou a mandar para a pessoa, mas não teve jeito, a pessoa não aceitava.
Porque o mendigo é aquele que depende totalmente do outro, né? Ele está à margem, ele está abaixo, ele precisa desesperadamente que alguém o ajude. É isso que nós somos. Precisamos desesperadamente da ajuda de Deus, mesmo que a gente ache que não. Mas é isso que o texto fala. A pessoa pode não aceitar, não tem problema, né? Como eu estou falando, pode discordar, não tem problema, né? Eu sempre concordo, né? Porque acho que é melhor concordar. Porque é Deus, criou. Se Deus criou tudo em 6 dias, quem sou eu para discordar? É melhor concordar, não é? Melhor concordar. 5, último tópico. As línguas bíblicas são instrumentos de reflexão teológica. Quando queremos nos aprofundar em qualquer área do conhecimento ou em um autor em particular, temos que aprender a língua desse autor, o inglês, o francês, né? Meu esposo é psicanalista, então Freud, Lacan, e aí ele fica... Uma hora eu sei que ele vai ter que aprender o alemão, né? O cara escreve em alemão, o outro escreve em francês. Se ele quer fazer um entender perfeitamente, vai precisar. É assim que funciona. Mas a gente tem a Bíblia, e às vezes a gente não quer saber o hebraico e o grego. A sua palavra nessas 2 línguas, lindas por sinal, né? Então, a compreensão das línguas originais é subsídio eficaz na produção do material teológico de qualidade, com profundidade reflexiva. Caso não formemos conhecedores das línguas originais, seremos cada vez mais dependentes de materiais de outros. Teremos uma reflexão teológica de segunda ou de terceira mão. A gente vai ouvir o que o outro falou. Olha, até mesmo o rabino. Eu leio os rabinos, né? Esse é o que eu faço hoje, né? E às vezes eu leio e eu falo, bola fora. Bola fora desse aqui, ó. Porque tem um outro antes que foi mais convincente no seu argumento. Entende? Então, conhecer as línguas é importante nesses aspectos. É reflexão teológica, é instrumento homilético, é instrumento de ensino, é instrumento apologético, sabe? É instrumento para a tua vida com o Senhor, sabe? Último slide, encerrei, tá? O estudo das línguas bíblicas nos possibilita uma leitura diferenciada e única do texto bíblico. Deus, ao escolher o hebraico e o grego para registrar a sua palavra, tinha para transmitir ao homem diversos níveis de mensagens, diversos. Agora, cabe a nós conhecer essas linguagens e mergulhar de forma extraordinária nas entrelinhas bíblicas. Gente, efetivamente é um mergulho extraordinário na palavra, como a gente nunca leu. Porque essas línguas, elas, ao mesmo tempo que são muito distantes uma da outra, outras, né, elas se complementam, hebraico e grego se complementam. Quando eu começo a estudar uma língua e estudar outra língua e percebo as intertextualidades, os toques de uma na outra, sabe? É algo sobrenatural. Nenhum homem é capaz de produzir o que efetivamente tem por trás dessas palavras, tem por trás dessas linguagens. E a língua portuguesa não conseguiria fazer isso, nenhuma língua moderna. Essa questão dos números no hebraico e no grego foi tão, assim, impactante na cultura ocidental, que um cara que a gente conhece muito bem, chamado Pitágoras, né? O Pitágoras, ele fez também um paralelo com as letras dos nossos alfabetos, né, latinos. Ele acaba percebendo que não funciona. Ele acaba percebendo que não dá para fazer com a maestria que se faz no hebraico e no grego. É porque a língua é sobrenatural. Veja, Deus é um ser sobrenatural, né? Ele é além da nossa natureza, então ele é sobrenatural. E as línguas que foram escolhidas também são sobrenaturais. Amém? Pastor Isaías.
Eu acho que tá fraco esse aplauso, hein? Gente, ter a Tereza aqui é muito emocionante para mim. Queria chamar aqui o esposo dela, pastor Emerson. Vem aqui também, meu amigo. Aplaude a Jesus. Um casal querido, muito amado. Eu conheci a professora Tereza fazendo uma pós-graduação lá na Faculdade Batista. E travamos uma amizade e começamos a conversar. E a Tereza, ela faz parte do embrião da Faculdade Vitória em Cristo. Lá no comecinho a gente já falava, ainda não existia nada. E a Tereza já estava junto comigo, sonhando, planejando. E eu estou muito feliz de ver ela aqui hoje, né? Já estamos na 3ª turma da graduação. E a Tereza tem encantado cada uma dessas turmas. E eu quero passar as mãos dela aqui. Certificado de participação da Faculdade Vitória em Cristo para Tereza Cristina dos Santos Aquil de Oliveira. Participou do 1º Congresso de Teologia, ministrando a palestra As Línguas Bíblicas. Você pode aplaudir ao Senhor? E como ela não foi igual o Johans, que passou do tempo, ela vai ganhar um presente. Professor gosta de livro, né, irmão? Professor gosta de livro. E você notou, aluno também, né? E você notou que aqui no começo aqui, alguém me falou lá atrás que acho que a professora Tereza foi batizada com o Espírito Santo hoje, hein? Teologia para pentecostais. É forte, hein? É forte. Pastor Walter. Olha aí, olha aí. Ela já está vendo grego e hebraico aqui na capa do livro, irmão. Olha. Deus te abençoe, minha amiga, tá bom? Deixa eu fazer também aqui uma oportunidade para vocês, tá? Nós corremos muito para fazer o lançamento de um curso hoje aqui. A professora Tereza, ela já tem 3 cursos de hebraico na Faculdade Vitória em Cristo. Tem o hebraico bíblico alfabetização, o hebraico bíblico gramática e o hebraico bíblico completo, que junta os outros 2. E eu já vi um tempão pedindo a ela, Tereza, vamos lá, vamos lançar um curso de grego. E ela resistindo, e eu orando. E aí eu falei, Tereza, vem um congresso, vamos aproveitar o congresso. E Deus é fiel, nós estamos lançando hoje o curso de grego bíblico alfabetização da professora Tereza Aquil. Oh, aleluia! Isso mexe demais comigo. E ó, cadê o telão? Bota aí para mim, por favor. Se vocês quiserem aproveitar, quem é congressista, é um desconto para quem está no congresso. Só aponta lá a sua câmera, entra na página. Eu coloquei no grupo também, tá? No site da faculdade, o hebraico bíblico completo e o curso que está sendo lançado de grego bíblico alfabetização estão com um desconto especial para o Congresso de Teologia. Tá? Um desconto especial para os congressistas. Já me perguntaram no grupo, pastor, é só hoje? Eu vou deixar esse desconto no ar por uma semana. Tá? Como é que faz para ganhar o desconto? Quando você for fazer o pagamento, tem uma área escrita assim, cupom. Você vai escrever no cupom Congresso de Teologia. Tudo junto com letra minúscula. Congresso de Teologia. A plataforma automaticamente aplica o desconto e você então pode comprar no boleto, no cartão, do jeito que você quiser, tá? Nossos cursos sempre também têm um módulo gratuito para você acessar, conhecer um pouco mais. Então fica aí a dica, pode botar do grego, coloca aí a arte do grego, por favor. Esse é o grego bíblico alfabetização. Então se você quer se aprofundar, eu estou fazendo isso porque tivemos uma palestra de línguas originais. E às vezes a gente quer aprofundar, né? Eu quero aprender de verdade, eu quero ir além. Esse é um caminho. Tá? Como é que funciona o curso, pastor?
professora Tereza gravou aulas, são aulas gravadas, apostilas. Nós temos um grupo para os alunos do curso tirarem dúvidas. É um grupo exclusivo de alunos do curso. Estou estudando, estou com uma dúvida. A professora Tereza está nesse grupo. Ela tira as dúvidas dos alunos ali no grupo de WhatsApp. Então, oportunidade para você que quer aprender mais sobre hebraico e sobre grego bíblico, os dois cursos, hebraico bíblico completo e o grego bíblico alfabetização, com desconto ultra mega especial para quem está no Congresso de Teologia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar, minha amiga. Vamos tirar. A gente vai ter um intervalo agora, mas antes do intervalo, deixa eu dar algumas orientações. Primeiro eu quero falar da nossa graduação. Quem já é aluno da graduação aqui? Levanta o braço para eu saber. Opa, aqui tem muita gente. Aí nos polos também, quem tiver, levanta o braço. Bota o slide da graduação para mim. A graduação em Teologia da Faculdade Vitória em Cristo é um bacharelado com reconhecimento do MEC, de 3 anos de duração, realizado, já começa aí no primeiro período, não tem capa não? Realizado totalmente à distância, tá? Os alunos assistem nossas aulas ao vivo, pela plataforma do Google Meet, e essas aulas ficam gravadas na plataforma para que os alunos possam rever, ou aqueles que não puderam assistir ao vivo, participar ao vivo, possam assistir às aulas gravadas. Essas são as disciplinas do primeiro período: Introdução à Bíblia, cuja professora é a professora Tereza Kiel, Hermenêutica Bíblica, Introdução às Ciências Sociais, Metodologia do Estudo e Pesquisa, Filosofia, Língua Portuguesa Instrumental e Atividades Acadêmicas Complementares. Segundo período, por favor, vamos lá. Pentateuco, Evangelhos Sinóticos e João, Teologia, Sociedade e Valores Humanos, Psicologia, História do Cristianismo, Educação Cristã e Teologia e Atividades Acadêmicas Complementares. Terceiro período, pode passar. História de Israel, Literatura Paulina, Fenomenologia da Religião. Eu já falei para os meus alunos que Paulina 1, perdão. Eu já falei para meus alunos que quem falar 30 vezes o nome dessa matéria sem errar nenhuma, bem rápido, está aprovado. Administração e Gestão Eclesiástica, História do Cristianismo 2, Teologia Sistemática 1 e Atividades Complementares. Quarto período, Profetas e Profetismo, Cartas Joaninas, não, mudou? Paulinas 2, foi a última reunião que a gente fez, né? Atualizou o currículo, os meninos pegaram o currículo anterior para botar aqui. Teologia Sistemática 2, tá certo? É isso mesmo? História das Religiões, turma que está aí no terceiro período, né? A turma histórica agora vai para esse período aí. Teologia e Diálogo Religioso, Optativa 1, Liderança e Gestão e Atividades Complementares. Quinto período, Livros Sapienciais e Poéticos, Epístolas Gerais, tá certo ou não? Com Joaninas e Hebreus. Então teve uma alteraçãozinha no currículo. Teologia Sistemática 3, Teologia Pentecostal, Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Supervisionado, Optativa 2 Hebraico e Atividades Complementares. Eu acho bom o pessoal já fazer o curso de hebraico da professora Tereza, porque quando chegar nesse hebraico aqui tem prova, tá, galera? Já se prepara, tá? Já se prepara para não ficar chorando. Poxa, professor, aumenta o período de prova. Sexto e último período. Tópicos em Teologia Bíblica, Teologia Sistemática 4, Homilética e Exposição Bíblica, Trabalho de Conclusão de Curso 2, Estágio Supervisionado, Optativa 3 Grego, Optativa 4 ENAD e Atividades Complementares. Tá? Então essa aí é a nossa grade curricular da graduação em Teologia. Nós já estamos com as inscrições abertas para a turma
do próximo semestre. A graduação, ela abre semestralmente suas inscrições. Então, já estamos com as inscrições para a turma de 23.2 abertas. Se alguém tem interesse, tá? Entra no Passar Valores, passar a questão de documentação que você precisa enviar para fazer a matrícula. Então, você já pode fazer a sua inscrição e iniciar o seu processo de matrícula para a turma do próximo semestre.